Olá pessoal, aqui é o professor Luismar e essa é mais uma dica de matemática. Na aula de hoje, frações algébricas, simplificação de frações algébricas. Como é que é simplificar uma fração algébrica, né? Para simplificar uma fração algébrica, né, a primeira coisa que a gente tem que lembrar é que eu tenho que fatorar, achar um fator comum, né, tanto no numerador quanto no denominador. Então eu tenho que achar esse fator comum. Como que eu faço isso? Tem várias formas de fazer, então eu vou mostrar alguns métodos que tem, né? Não só esse, mas tem outros, mas vou mostrar os mais básicos, né? Então, por exemplo, notem que aqui eu tenho no primeiro exemplo, eu tenho a seguinte equação. 120x elevado à quarta y ao cubo, divididos por 80x ao cubo y na terceira. Uma forma de fazer isso é usando a fatoração. Como que eu uso a fatoração, né? Então, eu tenho, por exemplo, ó, 120. Então eu escrevo aqui, ó, 120 e fatoro ele, tá? Então eu vou ter, ó, 120 dá para dividir por 2, que dá 60, 60 dá para dividir por 2, que dá 30, que dá para dividir por 2, que dá 15, que dá por 3, que dá 5, que dá 5, que dá 1. Então essa é a divisão, né, de 120. Tá? Então a fatoração de 120 é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3 vezes 3. Tá? Embaixo aqui eu vou colocar um link para vocês de como fazer fatoração, né? Então, essa aqui eu estou só usando ela. Eu também tenho x na quarta. X na quarta significa que eu tenho x vezes 4 vezes, né? Então eu tenho x vezes x vezes x vezes x. E o y eu tenho y vezes y vezes y. Tudo bem? E agora, tudo isso divididos por... Vou fatorar o 80 agora. Ó. Fatorando o 80, o que nós temos? Dá por 2, que dá 40, dá por 2, que dá 20, dá por 2, que dá 10, dá por 2, que dá 5, dá por 5, que dá 1. Então, 80 é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 5. X ao cubo é x vezes x vezes x. E y ao cubo é y vezes y vezes y. Após fatorar, o que eu faço? Eu vou cortar aqueles termos comuns, os fatores comuns. Ó. Então, 2 com 2, 2 com 2, 2 com 2. E, olha aqui, né, temos um detalhe, né? Aqui é 5, né? Ok? Deixa eu arrumar aqui. Ok? Aqui era para ser 5, né? Vocês me desculpem, né? Aqui era 5, ó. 13, 5, ok? Então, seguindo aqui no nosso corte, né? Então, aqui vai dar 5 corta com 5, x corta com x, outro x, outro x, outro x, outro x, 3y, 3y. E o que sobra? Sobrou o que aqui nesse caso? Ó, 3x no numerador e 2, apenas 2 no denominador. Então, a simplificação dessa fração algébrica deu em 3x divididos por 2. Para eu saber que está correta a simplificação algébrica, né, um dos detalhes que a gente pode observar é que não pode ter nenhum fator comum aqui no resultado, porque eu acabei de cortar todos. Tá? Bom, vamos fazer o segundo. O segundo é o seguinte, ó, a letra B, né? Tá aqui a letra B. A letra B, nós temos o seguinte, ó, deixa eu apagar aqui, senão vai ficar meio confuso, né? Então, o B, nós temos o seguinte, x menos 1 divididos, né, por 5, x quadrado menos 5x. Então, notem, para eu simplificar, a primeira coisa que nós devemos fazer é fatorar. Tá? Então, aqui a primeira coisa que nós temos que fazer é fatorar o numerador e o denominador e depois cortar os fatores comuns. Como que eu faço isso, né? Notem que x menos 1 não dá para fatorar, não tem como fatorar isso aqui, né? Então, vai ficar x menos 1. Ok? Já o denominador tem. Olha só, eu posso colocar o 5 em evidência aqui. E eu posso colocar o x também. E o menor grau do x é 1, então é isso aqui. E agora, divide 5x quadrado por 5x, eu vou ter x. Menos 5x divididos por 5x, menos 1. E olha que legal isso aqui, ó. Em cima eu tenho x menos 1 e embaixo eu tenho x menos 1. Ou seja, depois que eu fatorei o numerador e o denominador, eu vou cortar os fatores comuns. Quem é que vai sobrar? 1 sobre 5x. Tá? Então, essa é a fatoração da letra B. A letra C, nós temos o seguinte, ó, 7x ao cubo menos 14xy
divididos por 21x² mais 7x. Nesse caso aqui, notem que eu tenho um polinômio em cima e um polinômio embaixo. Em ambos, a gente pode observar que dá para fatorar, ó, porque todos são divisíveis por 7, todos aparecem em x, né? Então, como que eu faço esse tipo de equação? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é fatorar o numerador e o denominador ao mesmo tempo. No exemplo B, eu não precisei fazer isso porque o numerador não dava para fatorar. Mas agora eu tenho como fatorar, né? Então, como neste momento eu tenho como fatorar, né, tanto o numerador quanto o denominador, eu vou fazê-lo, né? Então, vamos lá. O que nós temos agora? Ó? Se eu fatorar, notem que o 7 aparece em toda a equação, né? Então, eu vou colocar o 7 tanto no numerador quanto no denominador. Tá? O x também. O x é um elemento comum a todos. Ó. Então, eu vou colocar o x no numerador e o x no denominador. Também eu tenho que o menor grau que o x aparece é 1. Então, vai ficar 7x em evidência, tanto no numerador quanto no denominador. Por que eu estou fazendo isso? Porque depois eu vou acabar cortando os fatores comuns, fica mais fácil. E agora é só dividir o polinômio pelo fator comum. Agora faz separado. Ó. 7x² dividido por 7 dá x². Lembrando que o expoente diminui, né? Então, 7 dividido por 7 dá 1. x² por x dá x², né? 3 menos 1. Menos 14 divididos por 7 vai dar menos 2. xy divididos por x dá y. Fecha o parênteses, ok? E embaixo, 21 dividido por 7 é 3, x² por x é x, mais 7 dividido por 7 é 1 e x dividido por x é 1. Pronto. E agora eu vou cortar os termos semelhantes. Cortei os termos semelhantes. Qual é a minha resposta? É x² menos 2y sobre 3x mais 1. E esse é a forma simplificada dessa fração algébrica. Bom, pessoal, agora a letra D, né? A letra D é bem legal de fazer, né? É um pouquinho diferente. Então, x² menos x mais xy menos y sobre 3x menos 3. Bom, notem que agora, para eu colocar em evidência, né, o denominador é muito simples, né? É só fazer 3 em evidência, vai ficar x menos 1, né? 3 vai ficar x menos 1. E em cima, como eu não tenho letras que eu possa botar em evidência de uma forma direta, né, eu vou fazer por agrupamento, né? Como a gente já viu em outro vídeo. Então, o que a gente vai fazer agora? Eu vou colocar o x em evidência, vou ficar com x menos 1. Por outro lado, aqui eu posso colocar o y em evidência, né, obtendo assim x menos 1 de novo. E olha que interessante, eu tenho x menos 1 e x menos 1. Posso colocar o x menos 1 em evidência, no numerador. Isso vai me dar x mais y sobre 3 vezes x menos 1. Após fatorar, o que nós fizemos? Cortamos os fatores comuns. Então, corto o x menos 1, corto o x menos 1, vou ficar com x mais y divididos por 3, ok? E para finalizar os exemplos, né, vamos ver um exemplo com produto notável, né? Então vamos lá. Aqui temos nosso exemplo com produto notável, né? Como nós vamos fazer? Ó, notem que no numerador, para eu simplificar, basta eu colocar o 2 em evidência. Então eu vou ficar com x mais 2. Já no denominador, notem que eu tenho um trinômio. Como que eu fatoro um trinômio, né? Eu tenho que verificar se esse trinômio vem de um quadrado perfeito. Então, por exemplo, como eu tenho esse trinômio, um possível candidato para esse cara vai ser o quê? Ó, notem que a gente tem o produto notável. O quadrado da soma é igual ao quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o segundo ao quadrado. O quadrado da diferença nos permite ter o quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o segundo ao quadrado. E o produto da soma pela diferença é o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Então, notem que nós temos aqui ó, um trinômio. E trinômio nós temos esses dois casos. Como aqui no meio é positivo, esse cara é o positivo, então o possível candidato, né, à forma fatorada deste trinômio é o quadrado da soma. Então, eu vou colocar aqui o quadrado da soma. E como que eu faço então para descobrir quem é o meu a e o meu b desse polinômio, né? Notem que na equação eu tenho o quadrado do primeiro e o quadrado do segundo.
Para eu achar o primeiro e o segundo, basta eu tirar a raiz, que eu vou estar voltando à forma original. Então, o quadrado de x quadrado, raiz quadrada, x. Raiz quadrada de 4, 2. É claro que eu tenho que testar para ver se realmente é isso, né? Então, vamos lá. Quadrado de x mais 2 é quadrado do primeiro, x quadrado, ok. 2 vezes o primeiro vezes o segundo, 4x, ok. Quadrado do segundo, 4, ok, fechou. E agora eu vou cortar, fatorei, né? Vou cortar os fatores semelhantes. Note que eu tenho x mais 2, x mais 2. Então, corto x mais 2. E embaixo, no denominador, eu tenho x mais 2 ao quadrado. Como eu estou cortando só uma vez, eu vou cortar esse 2 e vai ficar 1. Então, a resposta aqui vai ficar 2 divididos por x mais 2. 2 dividido por x mais 2. Então, sempre que eu tenho um expoente, eu tenho que tomar esse cuidado. Tenho que cortar da forma correta, né? E, pessoal, espero ter ajudado vocês e até o próximo vídeo.